Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Capítulo 2. A combinação dos elementos. Cerca de 600 anos antes de Cristo, os gregos começaram a se perguntar sobre a origem e a permanência do mundo. Qual é o princípio de todas as coisas? Onde está esse princípio? Como se organiza o mundo físico? Quando alguns deles, como Tales de Mileto, começaram a se deparar com o mundo e com a perplexidade que ele nos causa, depararam-se logo com seu movimento, os vários tipos de movimento que há no mundo. O movimento local, em que algo transita do ponto A para o B, e o de crescimento, que é quantitativo, quando algo aumenta ou diminui de tamanho, por exemplo. Ao olharmos para um bebê, vemos que ele não só se desloca ao rolar no berço e ao engatinhar, mas também cresce. De outro modo, quando as pessoas morrem, sofrem uma alteração qualitativa, não só quantitativa. Aquele que morre se transforma em comida de vermes, em adubo das plantas. O cinzeiro que cai no chão vira caco de vidro, perdendo, de certo modo, seu ser de cinzeiro. No desenvolvimento do pensamento grego sobre o mundo, alguns filósofos identificaram o princípio de tudo com os elementos que estamos tratando neste livro, como se eles compusessem uma estrutura a partir da qual o mundo surge, uma estrutura fixa, de água, terra, fogo ou ar, a partir do qual todo o mundo vai se revelar. Esses gregos afirmavam que existe um temperamento do mundo, ou seja, que o mundo tem uma causa que pode ser identificada com um desses 4 temperamentos. Tales de Mileto foi o primeiro a se perguntar a respeito da origem de tudo. A resposta do filósofo foi que o temperamento do mundo é a água. A água aparece como o primeiro princípio vital. Todas as coisas vivas são úmidas. Os bichos, as plantas, os seres humanos. Quando plantamos uma semente, por exemplo, a planta só brotará se houver chuva. A água penetra na semente, fazendo-a se abrir e despontar o caule. O caule pega a água do solo, leva até os ramos, preenche as sementes e produz os frutos. Sendo a água o princípio do mundo, ele concluiu que este tem um temperamento fleumático. Comecemos, pois, pela água. Fleumático. Quais são as qualidades que, ao se combinarem, resultarão em água? Úmido e frio. A água é o componente que reside na parte inferior da esfera, da abóbada. Ela tem a capacidade fria de contrair e reunir, oposta à capacidade de expansão do fogo e do ar, e a capacidade do componente úmido, do envolvimento, de não ser tenso, de envolver e moldar os outros corpos. E se, nessa combinação, uma das qualidades prevalecer sobre a outra, a percepção dos temperamentos será diferente? Cada temperamento pode ter 3 subcomponentes. O elemento água pode ter 3 predominâncias. Às vezes, identificamos 2 pessoas do nosso círculo como fleumáticas, mas, observando-as a mais de perto, notamos que há características distintas entre elas. Isso ocorre por prevalecer o úmido sobre o frio, ou o frio sobre o úmido, ou por essas 2 qualidades receberem um aporte seco. Teremos, assim, 3 subcomponentes muito diferentes. Fleumático, úmido sobre frio. O primeiro temperamento é o fleumático, que tem o componente úmido sobre o frio, com prevalência da qualidade úmida. O frio é o que confere concentração, recolhimento. O úmido tende a ser identificar. Quando o úmido prevalece sobre o frio, temos um temperamento fleumático com certas subcaracterísticas. A tendência desse temperamento é ser mais sensível,
por não ter a estrutura rígida de base que a frieza confere. Ele envolve, mas ao mesmo tempo resguarda e concentra. Essa pessoa não apenas será impactada pelo mundo, mas vai também concentrar, tentar decifrar algo interno. Quando o componente úmido prevalece, é como se a pessoa perdesse a capacidade de dar forma às coisas e tendesse a ser mais sensível, mais intuitiva. Isso faz com que esse temperamento tenha pouca capacidade de expressão coesa do mundo material, do mundo concreto. Certos fleumáticos podem parecer sanguíneos devido ao fato de expressarem bem as suas impressões, entenderem os outros e não terem uma forma muito concreta de dar soluções ao mundo. Ao vermos uma pessoa que divaga no pensamento, que é intuitiva, sensitiva, que envolve os demais, mas não concentra bem, como o fleumático clássico, pode ser que ela tenha um predomínio úmido sobre a qualidade fria. É preciso um modo específico para tratar esse tipo de pessoa, pois mudam de forma a todo instante, como se fossem suscetíveis, voláteis como a água no estado gasoso. São pessoas que tentam agradar, filhos que tentam agradar os pais, maridos que tentam agradar as esposas, mas que dificilmente conseguem concretizar o que planejaram fazer. Quando vemos uma pessoa que não está agindo com displicência por mal ou por falta de educação, mas por uma dificuldade inata de concretizar, ainda que seja uma pessoa muito boa, como podemos ajudá-la? Temos de oferecer a ela a estrutura que lhe falta. Essas pessoas se beneficiam muito com amizades, com a religião e com a presença contínua, pois têm necessidades desse componente de ordem oferecido pelo exterior. Uma vez que esse sujeito, com o predomínio úmido sobre o frio, passa a conviver com as pessoas, recebe do mundo um aporte de secura, aprende a ter essa estrutura seca e assim frustra menos aqueles que convivem com eles. Se temos um filho fleumático com temperamento úmido sobre o frio, devemos oferecer-lhe a estrutura. Temos de estar sempre ao lado dele. Nesses sujeitos, as preocupações predominam sobre as motivações, pois estão mais ligados ao mundo do pensamento, da elaboração interior, do que ao mundo da ação. Ao receber um comando, esse subtemperamento ouve, se impacta, quer obedecer, quer fazer e devolver, mas falta-lhe a capacidade de articular a informação dentro de si e de responder ao comando com uma ação concreta, devido à falta de capacidade de concentrar. Fleumático frio sobre o úmido. Outro subtemperamento do fleumático é o frio sobre o úmido. A água desse temperamento, que no exemplo anterior pendia para o estado gasoso, sem forma, se solidifica e adquire a frieza e a concentração, perdendo, portanto, a capacidade de envolver. O gelo não envolve como a água líquida ou gasosa. O gelo é estruturado, já é algo formado. As pessoas desse temperamento são mais profundas, com grande capacidade de introspecção, que recebem os estímulos e os cristalizam no peito. À primeira vista, podem parecer vingativos ou rancorosos, pois estão sempre guardando, aprofundando o que absorvem. Essas pessoas recebem o estímulo do mundo e o conduzem à região mais abissal, construindo um conceito sólido. Nelas, o componente úmido não é capaz de alterar o estímulo que vem do mundo. Para ilustrar a diferença entre fleumáticos com a umidade prevalecendo sobre a frieza e fleumáticos com a frieza prevalecendo sobre a umidade, imaginemos dois irmãos, cada um com uma das predominâncias. Aquele que é mais frio que o úmido será mais corajoso, pois por ter a solidez conferida pela frieza e uma profunda capacidade de introspecção. É claro que ambos podem parecer assertivos, pois tendo desempenhado sua capacidade de introspecção ao longo de muito tempo, passam a ter certezas análogas
às do temperamento colérico de fogo. Também é possível comparar a prevalência da frieza sobre a umidade com o temperamento colérico puro de fogo. O fogo recebe informação do mundo e logo a expande. Os de temperamento de fogo têm certezas e assertividades que não são fruto da introspecção profunda, mas da própria tensão do fogo. De certa forma, o mundo rebate sobre esses temperamentos e sua ação é assimilada com a expansão da quentura. A impulsividade do temperamento fleumático, por sua vez, não é uma impulsividade reativa, mas introspectiva. Sua opinião nasce a partir de uma profunda introspecção. Para diferenciar esses dois temperamentos, podemos nos perguntar: então, se nossas convicções derivam de uma reação imediata ou se já estão enraizadas em nosso ser? O simbolismo ajuda a entender essa assertividade, vem como a faísca de um isqueiro, como a labareda do fogo ou como uma onda que acumula força ao recuar. Nossas resoluções vêm depois de uma introspecção profunda ou como uma reação? Se elas vêm como uma reação, provavelmente você tem um temperamento quente, tem calor, expansão. Se vem como algo que foi recolhido e depois devolvido como uma onda, ou mesmo como um tsunami, você tem indícios de temperamentos baixos, provavelmente o de água. Fleumático, frio sobre o úmido com aporte seco. Ainda dentro do temperamento fleumático, há um temperamento de água com predomínio do frio sobre o úmido. O frio sobre o úmido com aporte seco. Ele tem muitas semelhanças com o anterior, mas não tem tanto frio. O que é frio e seco? A terra. Esse temperamento, ainda fleumático, é mais frio do que úmido e traz também uma qualidade seca. É como a água acrescida do componente de estabilidade conferido pela terra. As pessoas com esse temperamento têm as características do fleumático, ou seja, são mais introspectivas, tendem ao envolvimento, são afetivas, preocupam-se em não criar embates e buscam elaborar, entender e recolher a informação para depois devolvê-la. Mas, como o aporte seco tem um componente da terra que gera necessidade de estabilidade. Esses sujeitos percebem o mundo através da matriz aquosa com um componente de estabilidade oferecido pela secura. São emotivos, mas com certo distanciamento. Sobre esses temperamentos recai a preocupação, não só com o conforto emocional daqueles que vivem com ele, mas também com sua estabilidade material. Junto da compreensão e da emoção, também existe, na devolução ou resposta ao estímulo externo, a necessidade de segurança. Ao receberem um estímulo, conseguem classificar, separar, graças à atenção que a qualidade seca oferece. São esses os filhos que, muito emotivos e afetivos, ainda precisam de cuidados, querem agradar e importam-se com o humor dos pais, mas também precisam de momentos de isolamento e não são sempre convencidos pela chantagem emocional. São facilmente influenciados, mas sentem algo de ruim nessa influência. Percebem que você está cometendo uma impropriedade para educá-lo, além de perceber quando você está querendo manipulá-lo com chantagens. Os filhos de temperamento de água respondem muito bem à chantagem emocional, mas o filho fleumático com componente seco é mais esperto. É o primeiro a notar que há algo de errado na história, que o pai ou a mãe não estão tão tristes assim. As chantagens tocam neles, mas não os impactam definitivamente, porque o componente seco faz um arquivamento, uma classificação, uma separação. Essas crianças também terão uma índole adulta, pois o componente seco tende a oferecer proteção. Também podem ter, menos que os anteriores, esse componente assertivo conferido pelo elemento terra. Sanguíneo. O temperamento sanguíneo é particularmente interessante.
Tales de Mileto afirmou que o princípio de tudo era a água, mas Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, discordou. Seguindo sua própria observação, percebeu que talvez existisse outro princípio através do qual o mundo surgisse, não a água, mas o ar. Isso os diferencia, elevando Anaxímenes ao nível de metafísica, enquanto Tales de Mileto permanece no patamar da natureza física. Para este, a água penetra em todas as formas e faz surgir a vida, enquanto que aquele tem um olhar mais filosófico e agudo. Anaxímenes olha para o mundo e não crê ser algo material aquilo que faz surgir a vida, mas uma capacidade de expansão e de concentração do ar. Se o ar expande e fica rarefeito, vira fogo. Se contrai, vira nuvem, água e terra. O filósofo põe o ar como princípio de tudo, como se fosse a manifestação concreta das coisas, através da condensação e da rarefação. Ele afirma isso tendo em vista que o mundo tem de cambiante, mutável, de não físico ou não estruturado. Anaximandro, mentor de Anaxímenes, afirmava existir uma espécie de bastidores do mundo, como que um fundo ou tela preta, a partir da qual todas as coisas nascem. Esse fundo ilimitado sustenta toda a existência na qual os seres emergem. É infinito, grandioso, incalculável, insondável. Anaximandro o chama de Apeiron, e seu discípulo, por sua vez, vale dessa ideia para elaborar a sua resposta à grande questão. Segundo Anaximandro, as coisas surgem desse Apeiron de um modo muito específico. Uma deusa menor chamada Justiça, de Qué, corta com sua espada essa matéria em fatias, a partir das quais começaram a surgir as coisas do mundo. A justiça é, portanto, a separação das qualidades, que parte todos os elementos. Nenhum deles consegue manter sua harmonia integral. Através de sua espada de princípio aéreo, de que toca os elementos, deixando-os mais rarefeitos, como um princípio de fogo, ou mais neutros com o princípio de ar, ou ainda mais condensados com o princípio de terra. E assim como as coisas surgem do Apeiron e entram no mundo através desse princípio aéreo, elas retornam ao mundo da justiça e da imutabilidade, reencontrando esse equilíbrio. Anaxímenes afirmou que o princípio de tudo é o ar, e a própria mente, através da justa medida do ar, faz as coisas voltarem para o seu princípio fundamental, para o Apeiron, para a justiça. É necessário, segundo ele, balancear esse princípio, essa quantidade de ar no tempo, Cronos. O tempo precisa ser vencido pelo ar. Mas o que, afinal, o princípio aéreo? É a respiração e a fala e a oração. Através da oração, a inteligência acessa o primeiro princípio. No Olimpo, acessa-se Zeus de algum modo, que vai lançar sobre nós os seus raios de luz, iluminando nossa inteligência e ativando esse princípio da fala, através do qual equilibramos nossa existência no mundo. Se chegamos ao equilíbrio perfeito, voltamos ao reino da justiça. Só podemos vencer o tempo perecível com o advento de Zeus, a inteligência que, através de seus raios luminosos, nos toca e nos permite falar, expressar e contar nossa própria história. Dessa maneira, damos substância à nossa vida. Nós a delineamos perene e justa, de modo que possamos retornar para o mundo da justiça, o Apeiron, vencendo o toque da deusa de Qué. Esta é a concepção de Anaxímenes. O tempo precisa ser vencido pela inteligência. A inteligência nos dá a fala e a fala é o princípio de tudo. É através do ar, da fala, que tudo se estrutura. Para Anaxímenes, portanto, o mundo tem um tônus de temperamento sanguíneo, de ar, dominando o elemento aéreo.
Conseguimos retornar ao mundo da justiça ou, na cosmologia cristã, ir para o céu, vencendo as coisas perecíveis, iluminados pelo Logos. Acessamos o nosso interior, conseguimos falar, contar nossa história, confessá-la diante do Onisciente. E assim suportaremos o juízo final, no qual nos perguntarão: quem viveu esta vida, foi você ou foi outro? Quem articulou essa história em torno do próprio eixo, foi você ou seu vizinho? Também nos temperamentos de ar temos predominâncias, prevalências. O componente úmido pode prevalecer sobre o quente sobre o úmido, e é possível haver um aporte seco semelhante ao fogo. Sanguíneo, úmido sobre o quente. Assim como o temperamento fleumático e todos os outros, podemos subdividir o sanguíneo em 3 categorias, com a prevalência da qualidade úmida sobre a quente. Tem-se um sujeito criativo, sociável a serviço do outro. São pessoas que valorizam e gostam da convivência, da socialização, das conversas, e por isso acabam se tornando indecisas. A decisão do sanguíneo advém da quentura, e ela que gera essa expansão e faz com que recebamos o mundo exterior. A pessoa sanguínea é aquela que envolve ou é envolvida pelas impressões exteriores e as devolve de modo expansivo devido à presença do elemento quente. Mas com o predomínio do úmido sobre o quente, essa devolução se complica. Esses sanguíneos têm dificuldade de decidir entre uma coisa e outra ao receberem os elementos do mundo exterior. Não os concentram e não conseguem devolvê-las com precisão. São pessoas sociáveis que, apesar de muitas características femininas ligadas à receptividade, têm um temperamento propenso a ser de tipo masculino, expansivo. E daí vem a confusão. Tendem a envolver, a receber e a serem impactadas, mas são deficientes em elaborar suas impressões. Quem tem um temperamento sanguíneo, com predomínio do úmido sobre o quente, deve cuidar especialmente desse conflito com a indecisão. Pensemos como exemplo em alguém com facilidade para pensar, projetar e ter ideias, uma pessoa criativa. Imaginemos, não obstante que essa pessoa devolva pouco ao mundo, que crie pouco devido à sua dificuldade em elaborar, dada a sua carência do componente prático. Essa pessoa favorecerá o diálogo e a criação, entusiasmando todos ao seu redor com ideias que lhe surgem. Por outro lado, ela não conseguirá expressar essas ideias com objetividade. Na verdade, ela não quer chegar em lugar objetivo, mas simplesmente usar o elemento úmido para lubrificar as relações. É o tipo da boa companhia, que não sufoca os interlocutores com seu elemento quente, mas o ajuda a pensar melhor. São pessoas bem posicionadas em cargos de conselho, não em tomadas de decisão. As crianças que têm esse componente precisam de ajuda na vida prática. Muitas delas vão precisar de assistência no dever de casa por mais tempo ou que a levemos aos lugares até ficarem mais velhas. Elas não têm a capacidade de escolher o que é melhor, de se organizar, se posicionar. É preciso entender que as ajudamos posicionando-as nos lugares certos. Se colocarmos essas pessoas numa ocasião em que seja necessário tomar decisões sem que saibam bem porquê, terão bastante dificuldade. Sanguíneo quente sobre o úmido. As pessoas com predomínio do quente sobre o úmido possuem, por conta deste mesmo componente úmido, a capacidade de receber e articular as impressões que vêm do mundo. Não tem a estrutura tensa que a secura confere, mas tem a capacidade da quentura, da explosão, da expansividade, ou seja, recolhem uma pequena quantidade de informações e devolvem de modo muito elaborado. Em geral, são pessoas que conseguem comandar as relações através de seu carisma.
O predomínio da quentura sobre a umidade confere ao temperamento uma intensa busca pela liberdade, por novos conceitos e por tudo que sugira ampliação de limites. É o oposto do temperamento fleumático, em que a frieza prevalece sobre a umidade. Ele cresce de modo tão agudo e tão expansivo que recolhe as informações, expande-as e as devolve tanto para os outros como para si mesmo. São pessoas que têm a qualidade da liberdade. A criança sanguínea precisa da fala, da comunicação. Somente ao dominar os elementos da fala é que a expansão da quentura com a umidade se completa. Como tem grande capacidade de expansão, de buscar liberdade e novos conceitos, as crianças que têm esse temperamento tendem a ser consideradas rebeldes. Em algum momento podem ter dificuldades ao se chocarem com a estrutura seca, que será sentida como a tampa de uma panela de pressão. Diferentemente do temperamento em que o úmido prevalece sobre o quente, essas crianças querem agir e não articular. São aquelas que falam demais e que estão sempre tentando participar da vida adulta, dando ideias meio malucas. Como lidar com essa rebeldia? Devemos tentar sempre entender o próximo passo e antecipar o movimento. Ao percebermos que vão começar a falar sem parar, devemos dar os comandos com antecedência, sem, no entanto, limitá-los. É possível sugerir que escrevam suas ideias, caso já dominem os elementos da escrita. O importante é envolver a criança em alguma atividade relacionada à linguagem, que direcione a expansão para que não atrapalhe o relacionamento da vida adulta. Quando o quente prevalece sobre o úmido, no temperamento sanguíneo, o ganho intelectual é evidente. São pessoas que parecem super inteligentes, mas por outro lado, tendem também a ser frívolas, fúteis. Essas crianças, quando começam a estudar no ensino fundamental, entendem rapidamente o que está acontecendo e são consideradas inteligentes, mas não se aprofundam em nada e, quando chegar o vestibular, vão tropeçar. Elas têm a capacidade de expandir e articular, mas não de recolher as informações recebidas. É preciso cuidado no cultivo intelectual desse tipo de temperamento, porque ele pode enganar. Como reúne poucas informações e as devolve de modo muito eficaz, pensamos que são extremamente inteligentes, mas postos à prova, testados com informações do passado, falham miseravelmente. Isso também ocorre na vida adulta. Às vezes, nos relacionamentos com pessoas que têm esse tipo de temperamento, vemos que quando são postas à prova em uma situação, falham. Não chegam a paralisar porque são performáticas, mas tão pouco se entregam, têm impressão de estarem sendo preteridas ou injustiçadas, mantendo para si que são mais inteligentes e mais rápidas do que os outros. As pessoas que convivem com elas conseguem notar certa superficialidade em sua atuação. Portanto, quem tem esse temperamento deve sempre se examinar, pensar se está atingindo de modo performático ou se está conseguindo aprender, interiorizar as coisas e devolver um trabalho de qualidade. Sanguíneo, quente e úmido com aporte seco. A última combinação do temperamento sanguíneo é a prevalência do quente sobre o úmido com aporte seco. Este tende a ser o mais prático dos temperamentos do ar. O componente da secura traz-lhe tensão, que combinada com o calor direciona-o à ação. Todo o componente intelectual da fala e da expressividade é orientado e direcionado à produtividade, à conquista, à aquisição de coisas concretas, sem estacar no campo das relações sociais, da compreensão, da conversa. Esses sujeitos têm uma inteligência prática muito interessante. Normalmente estão sempre se expandindo e o componente úmido faz com que sejam adorados em todos os lugares. Eles envolvem, falam, se expressam, mas têm um aporte seco que lhes dá um grande senso de praticidade. Essas pessoas normalmente são bons comerciantes, sujeitos de inteligência prática, não teórica,
não têm o olhar estratégico do céu de uma empresa, estão no movimento do dia a dia, no balcão, fazendo contas ou controlando estoque. Eles jamais terão a mesma estrutura e o mesmo apego às coisas materiais que os melancólicos, que têm o elemento terra e cujo temperamento é composto de frieza e secura. Os sanguíneos que falamos são quentes e secos, em conjunto com a umidade, o que pode nos confundir. Existe um aspecto quente e úmido, mas com um cariz prático, focado no mundo, pé no chão. É claro que a praticidade desse temperamento não se restringe ao campo financeiro, apesar de poderem ser bons comerciantes. Essa praticidade tem relação com a ação de encontrar soluções, de dar as melhores respostas e de ser engenhoso na operação do mundo. É assim que age o temperamento sanguíneo, com prevalência do quente sobre o úmido e aporte seco. É uma combinação que resulta em habilidade e engenhosidade.